Olá pessoal, vamos iniciar então a nosso encontro de quarta-feira, o que a gente fazia normalmente na sessão, se reunir, sintonizar com esses espíritos amigos da caravana bendita de Frei Fabiano de Cristo. Então vamos pedir para que todos possamos sintonizar, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo por todos que passam nos nossos pensamentos, que eles recebam também essas vibrações amorosas que desde já conseguimos sentir. Pai querido, auxilia-nos a acalmar o nosso coração, permitindo o amparo e o auxílio nesses momentos, que a paz se estabeleça, que possamos realmente estarmos presentes nesses estudos, nesses momentos de encontro, nos dias em que nós já estávamos acostumados, na quarta-feira, que todos possam assim, nesse preparo, se conectar com esses amigos espirituais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novos erros, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Vou parar um pouquinho a música. A gente vai fazer as mesmas leituras que a gente faz na sessão de quarta, o livro de Obsessão, do livro dos Espíritos e o Evangelho, um pedacinho do Evangelho, Então vamos aqui. Eu queria até que a gente começasse com o Emmanuel, a abertura do livro, a introdução, e ele fala assim, olha, é um livro diferente. Atendendo ao trabalho da desobsessão, nos arredores de Gádara, vemos Jesus conversar fraternalmente com o obsesso que lhe era apresentado, ao mesmo tempo que se fazia ouvido pelos desencarnados infelizes. Importante verificar que, ante a interrogativa do mestre, ao perguntar-lhe o nome, o médium, consciente da pressão que sofria por parte das inteligências conturbadas e errantes, informa chamar-se Legião. E o evangelista acrescenta que o obsediado assim procedia porque tinham entrado nele muitos demônios. Sabemos hoje com Allan Kardec, conforme palavras textuais do codificador da doutrina espírita, no item 6 do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, de O Evangelho segundo o Espiritismo, que esses demônios não são mais do que as almas dos homens perversos que ainda não se despojaram dos instintos materiais. No episódio, observamos Cristo entendendo-se de maneira simultânea com o médium e com as entidades comunicantes, na benemérita empresa do esclarecimento coletivo, ensinando-nos que a desobsessão não é caça a fenômeno, e sim trabalho paciente conjugado do amor ao conhecimento e do raciocínio associado à fé. Seja no caso de mera influenciação ou nas ocorrências da possessão profunda, a mente medianímica permanece jugulada
por pensamentos estranhos a ela mesma, em processos de hipnose que de apenas gradativamente se livrará. Daí ressalta o imperativo de se vulgarizar assistência sistemática aos desencarnados, prisioneiros da insatisfação ou da angústia por intermédio das equipes de companheiros consagrados ao serviço desta ordem, que, aliás, demandam paciência e compreensão, análogas às que caracterizam os enfermeiros dedicados ao socorro dos irmãos segregados nos meandros da psicose, portas adentro dos estabelecimentos na cura mental. Sentindo de perto semelhante necessidade, o nosso amigo André Luiz organizou este livro diferente de quantos lhes constituem a coleção de estudiosos de temas da alma, no intuito de arregimentar novos grupos de ceareiros do bem que se proponham a reajustar aos que se veem arredados da realidade fora do campo físico. Nada mais oportuno e mais justo de que, vez que se a ignorância reclama o devotamento de professores na escola e na psicopatologia, espera pela abnegação de médicos que usam a palavra equilibrante nos gabinetes de análise psicológica, a alienação mental dos espíritos desencarnados exige concurso fraterno de corações amigos, com bastante entendimento e bastante amor para auxiliar nos templos espíritas, atualmente dedicados à recuperação do cristianismo em sua feição clara e simples. Salientando, pois, que neste livro, Desobsessão, precioso esforço de síntese no alívio aos obsessos, através dos colaboradores de todas as condições, rogamos ao Senhor nos sustente a todos, tarefeiros encarnados e desencarnados, na obra a realizar, porquanto obsediados e obsessores, consciente ou inconscientemente arrojados à desorientação, no mundo ou no além do mundo, são irmãos que pedem arrimo, companheiros que nos integram à família terrestre. E o amparo à família não é ministério que devamos relegar para a esfera dos anjos, e sim na obrigação intransferível que nos compete abraçar por serviço nosso. Essa mensagem foi dada por Emmanuel em Uberaba, 2 de janeiro de 64, e foi recebida pelo médium Chico Xavier. Ela é a abertura do livro de Obsessão. Não podemos ter nenhuma manifestação mediúnica durante esse tempo em que nós estamos apenas apresentando esses momentos virtuais, né? Mas que a gente possa estudá-lo, porque ele tem o comportamento do médium, ele tem a vontade demonstrando a vontade de participarmos desse resgate do cristianismo inicial, né? Da época do Cristo mesmo. E aqui tinha a primeira parte onde Jesus fala, né? E perguntou-lhe Jesus dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. É do Evangelho de Lucas, capítulo 8, e o versículo 30. Nós vamos ler um trechinho também do Livro dos Espíritos. É do livro, da terceira parte do livro, capítulo 10º, resumo teórico da motivação das ações do homem, é a partir da pergunta 872. A questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Aos atos que ele realiza,
não estão antecipadamente escritos. Os crimes que ele comete não resultam de uma sentença do seu destino. Ele pode, como prova e como expiação, escolher uma existência em que terá os arrastamentos do crime, seja por meio em que ele está colocado, seja pelas circunstâncias que sobrevirão, mas ele é sempre livre para agir ou não agir. Assim, no estado de espírito, o livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas, e no estado corporal, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos aos quais estamos voluntariamente submetidos. Cabe à educação combater essas más tendências, e o fará utilmente quando estiver baseada no estudo profundo da natureza moral do homem. Chegar-se-á a modificá-la, como modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. O espírito liberto da matéria e no estado errante faz a escolha de suas existências corporais futuras, segundo o grau de perfeição que alcançou. E é nisso, como dissemos, que consiste sobretudo o seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Se cede à influência da matéria, é porque sucumbe às próprias provas que escolheu, e é para ajudá-lo a superá-las que ele pode invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Então aqui ele continua assim, olha, sem o livre, é uma nota de Kardec agora, sem o livre-arbítrio o homem não tem nenhum demérito no mal, nem mérito no bem, e é isso igualmente reconhecido no mundo, onde se proporciona sempre a censura, o elogio, a intenção, quer dizer, a vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. O homem, portanto, não saberia procurar uma desculpa de suas faltas no seu organismo, nem abdicar da sua razão e de sua condição de ser humano, para se assemelhar ao animal. Se assim o é para o mal, o será também para o bem. Mas quando o homem faz o bem, tem grande cuidado em se fazer merecedor e não procura, por isso, gratificar seus órgãos, o que prova instintivamente, ele não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao melhor privilégio da sua espécie, a liberdade de pensar. Então, o livre-arbítrio também traz aqui o poder da escolha que Deus nos deu, aumenta, né, ou diminui, ou restringe a nossa liberdade da maneira como nós agimos. Quanto mais nós agimos com a vontade, que é aquele livre-arbítrio, aquela escolha pensada, raciocinada e dirigida para o bem, quando nós temos a vontade de trabalhar no bem, nós vamos ganhando e aumentando a nossa liberdade, ou não. É um capítulo que vem somar ali com aquele que nós abrimos ali também ao acaso do Obsessão, né, do livro de Desobsessão, que é: nós temos sim a ajuda de todos esses espíritos, de Deus e de Jesus, mas na medida que nós vamos buscando essas companhias. É necessário que a gente haja dentro do bem para ter toda essa caravana que a gente tanto quer ao nosso lado, bendita de Frei Paviando, todos esses espíritos que nos envolvem, que trazem essas vibrações amorosas, né? É o caminho do bem. Nós vamos encontrar todos esses amigos aí. E agora também, pegando aqui um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, os últimos serão os primeiros. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863.
O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que se tenha se conservado com boa vontade à disposição do Senhor que o devia empregar, e que o atraso não seja fruto de sua preguiça ou de sua má vontade. Tem direito ao salário, porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que, por fim, o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, apenas lhe faltava o que fazer. Muito dentro do que nós falamos, né? O trabalhador de boa vontade. Se tivesse, entretanto, recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se tivesse dito: tenham paciência, gosto de descansar, quando soar a última hora, pensarei no salário do dia. Que me importa esse patrão que não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Nesse caso, meus amigos, não receberia o salário do trabalho, mas o da preguiça. Qual é o salário da preguiça? Nada, né? O que procura o preguiçoso não é fazer nada? Não vai receber nada, né? Que dizer, então, daquele que, em vez de simplesmente esperar, tivesse empregado suas horas de trabalho para cometer estrepulias, que tivesse blasfemado contra Deus, vertido o sangue dos seus semelhantes, perturbado famílias, arruinado homens de boa fé, abusado da inocência? Que tivesse, enfim, se lançado a todas as ignominias da humanidade? O que será dele? Será suficiente dizer à última hora: Senhor, usei mal meu tempo, empregai-me até o fim do dia para que eu possa fazer um pouquinho de que seja da minha tarefa, e pagai-me com o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não, porque o Senhor lhe dirá: não tenho agora nenhum trabalho para ti. Desperdiçaste o teu tempo, esquecestes o que havias aprendido. Não mais sabes trabalhar na minha vinha. Cuida, pois, de aprender de novo, e quando te sentires bem disposto, venha procurar-me, que eu franquearei as minhas terras, onde poderá trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus amados, todos vós sois os trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei o trabalho de madrugada e só o terminarei ao escurecer. Todos viestes quando foram chamados, uns mais cedo, outros mais tarde, para a encarnação cujos grilhões carregais. Mas há quantos e quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que aceitasseis o convite? Eis chegado agora o momento de receber o salário. Empregai bem esta hora que vos resta. Não vos esqueceis de que a vossa existência, pois por mais longa que pareça, não é mais do que um momento breve, na imensidão dos tempos que constitui para vocês a eternidade. Aqui também dá até para a gente fazer uma conexão com esses momentos, né? Nós estamos no momento onde nós fomos chamados a servir, demoramos para entrar nas terras de Deus, de Jesus, né? Com carinho, com amor, querendo trabalho, pedindo para que esse trabalho seja produtivo, para que nós dessa vez façamos o certo. Estamos num momento delicado, mas estamos no momento onde fomos chamados, onde Deus permitiu a nossa presença aqui na Terra, onde Jesus, o governador da Terra, sabia que nós somos capazes de passar por esses momentos. Então, com muita fé, com muito amor, com muito carinho, vamos passar e vamos tirar o melhor desses momentos, né? O aprendizado. Que possamos valorizar todos esses momentos, né? Que uma hora vai passar, como ele próprio fala, mas que nós possamos passar com o coração e o pensamento sempre ligado a eles. Obrigada, boa noite.
e uma boa semana. Vamos fazer então a nossa prece final, encerrando o dia de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.